momento a qual o Senhor vai falar com cada um de nós. E eu creio que Deus, Ele tem uma palavra do céu, do trono da graça, ao coração de cada um de vocês que veio aqui hoje, para a honra e a glória do Senhor Jesus. Amém? Gostaria de estar chamando aqui à frente o playleitor desta noite, que será usado pelo Senhor para nos alimentar. Pastor Diogo, aleluias. Uma grande salva de palmas ao Senhor. Só para te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Uma das maiores facetas de Satanás é falar que tudo que o Senhor tem para nos entregar é a salvação. Então às vezes as pessoas acham que tudo se resume em você não ir para o inferno. Às vezes as pessoas acham que tudo se resume em poder ir à igreja quando pode. Mas a ideia principal da morte e a ressurreição de Jesus, além de nos salvar para a eternidade, é que nós tenhamos comunhão com Ele. É que nós tenhamos relacionamento com Ele. E não é porque Deus está carente, precisando da sua adoração. É porque você fica parecido com tudo aquilo que você adora. É por isso que nós temos que adorá-lo. Aí nós conseguimos sorrir nas tristezas. Aí nós conseguimos glorificá-lo, mesmo quando nós estamos em meio às adversidades da vida. Mesmo quando nós estamos dentro do caos, nós conseguimos glorificá-lo. Porque nós sabemos que a adoração ela vem de dentro, ela não depende do cenário. Ela não depende do ambiente. E quando nós entendemos que nós somos salvos para poder voltar a ter relacionamento com Ele, nós entendemos quão Deus Ele é generoso. Deus Ele fez Adão, Deus Ele fez Eva, Ele não deu nem espaço para eles terem lua de mel, se é que vocês me entendem. Porque todos os dias Ele descia ali para poder conversar. Todos os dias Ele descia ali para poder dialogar, para poder ter relacionamento, para poder conversar, para poder falar das coisas vindouras, para poder mostrar quão grande, quão poderoso, quão majestoso Ele é. E se você entende como é que está o seu relacionamento nos últimos dias, você vai saber se você está dando valor à ressurreição deles, sim ou não. Quais são os entretenimentos que tem roubado? Igreja, eu vou falar um negócio com você. Sabe aqueles dias que você precisa de oração? Aqueles dias que você precisa de um milagre. E você sabe que você não tem cabeça para se divertir. Você sabe que você não tem cabeça para poder fazer qualquer outra coisa, porque tem um problema muito grave para você resolver. Tudo que você faz é ir para onde? Ir para o secreto. Porque você sabe que lá Deus Ele pode resolver alguma coisa. Então eu quero contar um segredo para vocês aqui, quero dar um conselho para vocês. Quando vocês estiverem vivendo dias de conquista, quando você estiver vivendo dias bons, não abandone o lugar secreto pela diversão. Não abandone estar orando, não abandone estar adorando por causa de algo passageiro, algo trivial. Porque o amor de Deus, Ele superabunda. Não deixe que o amor dEle deixe você sempre em situações difíceis para você estar com Ele. O apóstolo Paulo, ele disse: eu sei dar glória, tanto na escassez quanto nos dias difíceis. Não, você não precisa viver dias difíceis para você poder estar aos pés dele. A maturidade, ela não consegue nos levar para esses lugares. Porque eu sei quando eu estou passando um tempo de honra, de honraria e de glorificação, eu sei que tem amigos meus, eu sei que tem irmãos meus que estão no vale, e eu não posso baixar minha guarda.
Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Cristo, a qual escreveu João, capítulo de número 11. Quem achou e poder se colocar de pé em reverência à palavra, fica à vontade. Tá gostoso o ambiente aqui. Aleluias. Deus nessa noite Ele veio para tomar as coisas do seu controle. Deus nessa noite Ele enviou o Espírito dEle, enviou Jesus aqui para poder roubar as coisas do seu, para poder tomar as coisas do seu controle. É Ele que tem que estar no controle de tudo. Aleluias, glória a Deus. Você conhece Deus? Sim ou não? Nós conhecemos em partes, mas nunca conheceremos o tamanho, qual Ele é, porque Ele é eterno e nós somos temporais. Então uma mente temporal, uma mente passageira jamais vai conseguir compreender e entender e saber tudo sobre um Deus eterno. Então não fique agindo sempre como se você conhecesse todas as vontades de Deus. Porque Deus Ele tem as maneiras dele fazer as coisas, Deus Ele tem as maneiras dele agir. Deus tem um jeito dele fazer as coisas e nós gostamos sempre das coisas do nosso controle. E Deus está nos convidando para nós vivermos os mistérios dele esses dias. Porque tem os mistérios de Deus. Tem alguma coisa que nos impulsiona para a próxima fase, para o próximo estágio, onde que nós não controlamos, onde que nós não conhecemos. E quando nós estamos prestes a viver esses dias, parece que as coisas estão tudo fora do lugar, parece que está tudo desorganizado. É porque Ele está dizendo: eu estou tirando você do controle mais uma vez. Não é abandono, é Ele tirando você do controle. Quem está comigo aí? João 11:40. Aleluias. Pode soltar a voz hoje, Léo, que é... Hoje nós estamos aqui para poder chapar no boteco do Joel. Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, entregamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua glória trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande, grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar e fazer teu nome grande, grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós. Você pode abraçar Ele nessa noite. Aqui. Talvez você não
Talvez você não tenha motivo para poder chorar nessa noite de tristeza, mas você tenha motivos para chorar de alegria. Talvez você não tenha motivo para chorar de alegria, mas tem para chorar de tristeza, porque o choro ele lava a nossa alma. O choro ele pode durar uma noite, mas a alegria ela vem logo pelo amanhã. É a fidelidade dele. Aleluias. João 11, verso 40 diz assim: encorajou a Jesus: eu não te falei que se creres verás a glória de Deus? Deus, obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus, pela medida que eu sei que o Senhor vai derramar aqui nessa noite, Pai. Obrigado, meu Deus, pelo teu carinho. Obrigado, Senhor, pelo jeito do Senhor fazer as tuas coisas, ó Pai. Senhor, às vezes a igreja está imatura e não consegue compreender, entender, Pai amado, quais são os dias que nós estamos vivendo. Mas nós queremos aqui, Senhor, transbordar, Pai. Transbordar da tua glória, da tua unção, Senhor. E que nós possamos entrar, Pai amado, nos lugares mais densos, mais escuros, ó Pai, e dissipar todas as trevas, ó Pai. Pai amado, que o teu Espírito venha brilhar em nosso coração, em nosso estômago, em nossos olhos, ó Pai, em nossas mãos, em nossos pés, Senhor. Que nós venhamos mexer, Pai amado, nos lugares mais impossíveis, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar. Aleluias. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Prometo ser bem breve hoje, igreja, porque eu quero que você entenda o princípio que Deus ele quer liberar em nossos corações hoje. E às vezes o que mais nós temos a noção é de um falso conhecimento do Senhor. Às vezes nós achamos que nós conhecemos as pessoas, ao ponto de poder julgar a atitude delas. E o que eu vejo no capítulo 11, aqui, quando nós estamos falando de Jesus, é o tempo todo os discípulos julgando Jesus, os amigos julgando Jesus, os incrédulos julgando a Jesus, mas Jesus sabia qual era a identidade dele. Esse é um dia que nós precisamos saber a nossa identidade, por aquilo que nós estamos movimentando, por aquilo que nós somos chamados, por aquilo que nós confiamos, por aquilo que nós acreditamos, por aquilo que Deus já fez um dia conosco. Eu não sei se você se lembra que não era nem para você estar mais aqui. Eu não sei se você consegue lembrar dos livramentos. Eu não sei se você consegue se lembrar dos dias de caos, dos dias de loucura na sua mente, que você olhava assim e tudo que você queria era a sua morte. Mas o Senhor, de tal maneira, Ele te arrancou do caos, Ele te arrancou do breus. Ele colocou você na história que Ele já tinha escrito um dia. E no meio do balançar da rede, o mundo começa a dizer que algumas coisas eram necessárias para você ser feliz. No balançar do caminho, colocaram bagagem sobre a sua vida, sobre a sua história, que não era necessário para você ser feliz, não era necessário para você conseguir cumprir o seu propósito. E você não está triste, porque está difícil de você concluir o seu propósito. Mas você está triste porque você quer acessar algumas coisas que Deus falou que não pertencem a você. E você está esvaindo, está desgastando as suas forças em coisas desnecessárias. Uma das flechas mais potentes de Satanás, quando você atravessa aquela porta ali, é direcionar a sua mente sempre para alguém, quando Deus está liberando a palavra sobre a sua vida. Esse momento é só você e Deus. Não queira dizer assim: poxa, será então que é por isso que ele é assim? Será que é por isso que ela é assim? Será que é por isso que ele está triste? Será que é por isso que ela não está entendendo? Será que se ele ouvisse essa palavra ele mudaria? Será que se ela ouvisse essa palavra ela seria transformada? Não, Deus está falando com você. Deus está falando da necessidade da sua preparação. Deus está falando sobre a sua estruturação. Porque você sabe quão e onde você estaria se você não tivesse negociado o tanto que você negociou para chegar só até aqui onde você chegou.
Porque tudo que Deus fez, nós temos que dar honra e glória a Ele, sim. Mas só serviu para nós chegarmos até aqui. E nós temos que um trajeto para poder continuar. Nós temos que terminar uma história. Nós temos que concluir um propósito. E nós temos que vencer os processos da vida. O problema é quando eu acho que eu conheço Deus o suficiente. E quando eu acho que eu só devo que prestar conta para Ele. E na verdade eu não estou prestando conta. Só estou dizendo bem assim: por favor, esqueçam os meus erros. Por favor, esqueçam que eu quero viver a minha própria história. Pessoas que muitas das vezes você pediu oração para ela. Pessoas que muitas das vezes você pediu socorro. Pessoas que teve uma participação fundamental na sua história. Mas agora ela não serve para o vínculo, para o tempo que você está vivendo. E tudo que você tem agora é anular, porque aquela pessoa que queria crescer um dia, achou que já cresceu, já é autossuficiente e não precisa mais de pessoas. Só que você sempre vai precisar de pessoas. Jesus deixou um princípio fundamental para nós. Ele diz: como você pode dizer que você ama um Deus que você nunca viu, se você não ama o teu próximo? Igreja, eu não quero ser nesse momento um hipócrita, falando sobre amor, falando sobre as possibilidades e as impossibilidades do amor. Mas eu quero que você apenas se identifique onde você está nessa noite. Para os próximos períodos que nós estamos entrando, para as próximas fases que nós estamos entrando, nas próximas estações que nós estamos, você precisa saber da sua identidade. Você precisa saber quem você é e o quão você precisa melhorar, ser transformado, mudado. Deus já te mudou muito, Deus já me mudou muito, Deus já nos mudou muito, mas Ele precisa continuar esse processo. Porque Ele diz que o justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando até chegar o dia perfeito. Não tem perfeição aqui ainda. Eu não sou perfeito, nós não somos perfeitos. Nós não somos os donos da verdade. Sim, nós sabemos disso, mas quanto nós queremos ser aperfeiçoados por Ele? Se creres, verás a glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. A gente vê um Jesus que estava passando uma fase. Quando chega em uma época das festas das luzes, era o tempo da purificação do templo, porque um dos reis antigos tinha matado um porco em cima do templo, em cima do altar de sacrifício. Então foi dada uma ordem para Israel que eles agora purificassem toda a data, purificassem aquele templo, fizessem uma festa de comemoração da purificação daquele templo. Então Jesus, ele está ali naquela área. Jesus, ele vem fazendo diversos milagres. E os fariseus, os líderes, começam a tentar conseguir uma maneira para poder acabar com o ministério de Jesus. Sempre vão querer acabar com o seu ministério por influência maligna. Você sabe o que é que mais destrói ministério? Não é crítica e perseguição, é elogios. Porque você abre a porta para você se glorificar e não glorificar a Deus. É quando no ambiente que você é mais elogiado, no ambiente que você é mais abraçado, quanto mais dizem que você é digno, mais triste você fica. Sabe por quê? Porque você sabe quem você é. E você sabe que você não é digno de ser adorado. Você sabe que você não é digno de receber honra ou meritocracia alguma. Então Satanás, ele sempre trabalha nos elogios. A gente vê o apóstolo Paulo, ele deixa algo no capítulo de Atos. Quando certa vez ele vem, ele fez um grande feito, mas tinha uma mulher, uma bruxa, vamos dizer assim, que ela saía correndo, ela era uma adivinha, saía correndo. Eis aqui o homem de Deus, eis aqui o homem de Deus. E aquilo incomodava Paulo, porque ele sabia que ele podia ser melhor, mas aquele elogio era como se fosse algo dizendo: ei, você está enganando as pessoas. Ei, você está enganando as pessoas, você poderia ser melhor. Igreja, é por isso que às vezes Deus está te mantendo no secreto. É por isso que Deus não te deu fama ainda. Você tem que entender isso. Porque Ele está te guardando para a estação perfeita. Ele está te guardando para o tempo que você já foi aprovado. Não é sobre você estar no foco daquela empresa. Não é sobre você estar no foco de uma igreja. Não é sobre você ser sucesso. Mas é sobre você manter-se sabendo qual é a sua identidade. Então o apóstolo Paulo, ele repreende aquela mulher e tira todo o espírito de adivinhação.
Davi, uma vez, ele vem da guerra e começaram a gritar: Saul matou milhares, mas Davi matou 10.000 milhares. Aquilo deixou Saul altamente indignado. Vocês conseguem entender, gente? Então sempre vão querer matar o seu ministério, sempre vão querer te derrubar, sempre vão querer de alguma maneira. E eu vou te falar, a maioria das vezes não é por maldade das pessoas, mas é as influências malignas para poder te parar. É as influências malignas para poder te neutralizar no reino, para poder tirar sua autoridade. Porque se você continuar subindo as escadas a qual o Senhor tem colocado na sua frente para você vencer, certamente você será uma pessoa de total diferença em um tempo diferente, onde que as pessoas resolveram parar nos degraus da vida. Eu vou parar aqui nesses degraus porque é o suficiente para mim. Eu não quero continuar, deixa eu aqui. Eu não quero mais ser perseguido, eu estou cansado, eu estou exausto. Eu não consigo, eu não aguento mais. Mas todo dia o Espírito de Deus está lá, eu estou te fortalecendo, eu estou te ajudando. Vai, rompe, vence, avança, cresce. Vamos lá! Porque a Bíblia diz que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Está dizendo que você vai vencer. E você vai continuar vencendo. E vencendo, e vencendo. É por isso que o apóstolo Paulo diz que o corredor no final, ele recebe uma coroa de flores. Uma coroa que murcha, mas um dia nós receberemos uma coroa inacessível. Uma coroa que não murcha, uma coroa que não tem validade. Uma coroa que será colocada pelo próprio Jesus em nossa cabeça. Você tem que se acostumar a vencer. Quando nós paramos para observar, Jesus, ele está ali, e aqueles homens começam a persegui-lo. E começam a fazer uma pergunta que fosse digna de morte para Jesus. Perguntaram qual era a origem de Jesus. E Jesus, ele fala que ele vem de Deus, ele fala que Deus enviou, ele fala que ele é filho de Deus. E aquilo deixa aqueles líderes enlouquecidos, porque eles tinham Jesus também como um pecador, pelo tipo de pessoas que Jesus andava. Mas Jesus, ele começa a falar sobre os milagres que ele fez. Jesus fala: por que então vocês não me pegaram, não me mataram naqueles dias que eu fiz aquele milagre, aquele outro? Eu vejo Jesus agora enumerando milagres. Mas aqueles homens falam: não, o problema não é o milagre que você fez. Pelo contrário, seus milagres trouxeram benefício à nossa comunidade. O problema é que você está dizendo quem você é. Você está dizendo que você é o Messias. Você está dizendo que você é o Cristo. Você está dizendo que foi enviado por Deus. Vamos matá-lo. A Bíblia diz que eles começam a tentar segurá-lo, começam a tentar aprisioná-lo, começam a buscar pedras para poder apedrejá-lo. Mas Jesus, ele consegue se sair daquela multidão. Jesus, ele sai de um lugar onde ele estava fazendo um milagre e ele vai para outro lugar. E nessa região onde que ele está ali fazendo a obra, mas ele fala: Senhor, eu preciso voltar porque é chegado o tempo. Dá o seu jeito. Então, uma doença de repente começa a afligir Lázaro. Não sei, um mal súbito, não sei o que é, mas é algo que Lázaro não está normal. E a irmã de Lázaro, Marta, alguém que era de uma família bem sucedida, por quê? Porque a família de Lázaro era de alguém bem sucedido. Primeiro, porque eles tinham um sepulcro no quintal deles. Isso só tinha naquela época quem tinha muito poder aquisitivo. Segundo os historiadores contemporâneos daquela região, dizem que os pais de Lázaro, eles eram donos de grandes olivais. E ele conseguia distribuir vinho para toda aquela região. Ou seja, era alguém que tinha muito poder aquisitivo, até dentre outros feitos que a Bíblia vai falando um pouquinho mais à frente. Como, por exemplo, Jesus, ele chega na casa deles lá de surpresa. E não é qualquer casa que consegue ter alimento pronto naquele tempo para 12 pessoas, 1 mais 12. Jesus sempre andava, e não era só 12, sempre andava os fominhas também com Jesus. Sempre andava outros ali que gostavam de ver os milagres e era apaixonadão por Jesus, mas não foram chamados para ser um dos 12.
Então era alguém que tinha um poder aquisitivo, mas mesmo assim eles estavam passando uma dificuldade, porque aquilo que eles estavam passando, o homem não tinha controle. Aquilo que eles estavam passando, o homem não podia fazer nada. A medicina não podia fazer nada. Só Jesus poderia fazer um milagre. Então quando chega aquele homem dizendo: Jesus, o seu amigo, a qual você ama, está enfermo. Sabe o que eu consigo entender? Os amigos de Jesus também passam por problemas. Os amigos de Jesus também passam por dificuldade. E Jesus, ele manda dar um recado. Ele diz assim, ó, diz que essa morte, ou que essa doença não é para a morte. Manda dizer. Então de repente aquele homem, ele volta rapidamente, 2 dias de viagem. E quando chega lá, Lázaro já não está mais vivo. Talvez ele chegue todo entusiasmado para poder falar para Marta, para Maria: ei, o mestre mandou dizer que essa doença não é para a morte. Mas a morte já estava lá. Já parou para observar que às vezes Deus, ele lança uma promessa para você e parece que acontece tudo ao contrário daquilo ao qual foi dito? Toda vez que isso acontece, Deus está perguntando bem assim, ó: você sabe a sua identidade? Você confia em quem falou a promessa? Sabe o que Deus está dizendo nessa noite? Para de olhar para o cenário. Para de olhar para as probabilidades. Para de olhar para aquilo que você acha que está no seu controle. Sabe por quê? No coração de Marta e Maria era preferível que Lázaro estivesse enfermo do que morto. Tem pessoas que preferem ver a enfermidade do que a morte, porque ela não está preocupada com o enfermo, ela está preocupada com a dor que ela vai sentir com aquela perca. Porque no fundo, o homem, ele é egoísta demais. Ela não está preocupada nem com a partida do próximo, ela está preocupada com a saudade que ela vai sentir, ela está preocupada com o favor talvez que aquela pessoa proporciona para ela, com a amizade que aquela pessoa oferece para ela. Mas Deus estava dizendo bem assim: eu vou tirar do controle de Marta, eu vou tirar do controle de Maria, porque só eu posso resolver. Só eu posso resolver. Jesus continua 2 dias lá ainda, fazendo o que tinha que ser feito naquela região. De repente ele para. Algum anjo desce, diz assim: ei, Lázaro acaba de chegar na eternidade. Eu vejo um sorrisão na face de Jesus, Jesus dizendo bem assim, acho que é no verso 15, capítulo 11, verso 15, se eu não me engano. Vamos lá. Tem alguém aqui comigo? Verso 15 diz assim: e para o vosso bem estou alegre por não ter estado lá, para que agora possais crer. Sendo assim, vamos ter com ele. Jesus, ele estava alegre porque ele não estava lá, estava tirando do controle, tudo fora do controle de Marta e Maria, e ele agora está alegre, sabe por quê? Uma resposta estava vindo para ele. Jesus, ele saiu de lá acusado de quê? De um falso Messias, de um falso profeta, e só alguém podia ressuscitar. A Bíblia diz que só o Cristo podia ressuscitar alguém. Então Jesus, ele retorna agora com a missão: ressuscitar Lázaro. Ele não se preocupa quantos dias Lázaro está morto. Ele não se preocupa se vai ser com 2 dias, 1 semana ou 1 mês. Mas ele está dizendo bem assim: eu estou indo para resolver. Eu estou indo para poder dizer que eu agora é que estou no controle. É eu que posso fazer. Você sabe quando Jesus começa? Jesus começa quando você perde o controle. Jesus começa quando você não pode fazer mais nada. Jesus começa quando você está dizendo bem assim: ei, agora acabou, não tem mais jeito. Porque um dia você já falou isso. Agora todas as expectativas já eram. Agora não tem mais jeito, não tem mais como ser feito nada. Mas de repente de Deus, o milagre de Deus, ele veio ao teu encontro, chamou seu nome. Ele desfez coisas que os homens dizem que jamais conseguiria ser feito. Porque você já viveu um milagre de Deus, eu sei disso. Eu sei que você já viveu um milagre de Deus. Eu tenho certeza que você já viveu um milagre de Deus. Pergunta para a pessoa do lado se ela já viveu algum milagre de Deus.
Jesus, ele está indo. Vamos lá. Vamos para Betânia. E aí começa a indagação. Tomé perguntei: nós vamos para Betânia para que morramos também? Porque se Lázaro está dormindo, Jesus fala, se Lázaro está dormindo. Aí eu falo, você está dormindo? Então é melhor, né, Jesus? Então quer dizer que ele vai ficar bem daqui a pouco. Jesus fala, não, cara, ele não está dormindo nesse sono que você está pensando. Ele morreu, Jesus fala, ele morreu. Mas, cara, já que ele morreu, não pode fazer mais nada. Os próprios discípulos de Jesus, as próprias pessoas que achavam que conheciam Jesus, estavam dizendo, se ele morreu, agora não pode se fazer mais nada. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Você conhece Jesus mesmo? O que é que você está decretando como morto na sua vida? O que é que você está decretando como impossível na sua vida? Porque é você que está julgando. Porque é você que está dando a voz final. Porque é você que ainda que está na sensação do controle. Vamos para Betânia. Tomé vai lá e fala, nós vamos para morrer junto com ele. Você esqueceu que alguns dias atrás estavam querendo te apedrejar? Então nós vamos para lá para que morramos juntamente com ele. Ele estava dizendo bem assim, Jesus, você não tem que se preocupar só com sua vida. Nós também estamos com você. Se nós somos com você, nós também morreremos. O problema é quando você condiciona o que Deus está pedindo. O problema é que o seu Deus, do seu cérebro, da sua mente, é um Deus pequenininho. É um Deus pobre. É um Deus que vive de acordo com a sua fé. Deus, ele não age de acordo com a sua fé. Deus, ele age de acordo com a vontade dele. Agora você só vai viver o que ele está vivendo se você tiver fé. Mas ele não está aprisionado à sua fé. Jesus, ele não para de ser Deus porque você está de bicão, porque as coisas não está sendo feitas do seu jeito, da sua maneira, porque tem gente que está sendo melhor do que você, tem gente que está mais feliz do que você, tem gente que está conquistando coisas que era para você conquistar e você está fazendo gracinhas para Deus, dizendo, eu não te quero mais, eu não vou fazer mais desse jeito, eu não vou fazer mais dessa maneira. Não concordaram com a minha ideia, então eu não vou fazer mais nada. Ei! É para Deus ou é para o homem? É para Deus ou é para o homem? É para Deus ou é para o homem? Se for para o homem, o seu galardão é aqui ainda. Mas se for para Deus, o galardão é aqui lá em cima. Porque Deus não deve nada a ninguém, entenda isso. Deus te recompensa nas duas esferas, tanto na presente quanto na eterna. Esse é o Deus grandão, esse é o Deus poderoso. Esse é o Deus gigante. E Deus começa aí, Jesus começa aí, 2 dias de caminhada. Quando ele chega à próxima entrada, ele já manda que alguém vá avisar, para que não haja tumulto. E a Bíblia diz que Marta vai ao encontro e Maria fica. Vamos conferir, toda vez eu confundo essas duas mulheres. Aleluias. Assim que Maria ouviu que Jesus, verso 20 do capítulo 11. Assim que Marta ouviu que Jesus estava a caminho, saiu a seu encontro. Maria, no entanto, ficou sentada em casa. Tem gente que é mais apaixonada por Jesus. Tem gente que vai longe vai buscar Jesus na entrada. Tem pessoas que vai buscar Jesus aonde que ele estiver. Mas tem outros que ficam em casa sentado, cansado. Se ele tivesse vindo há 2 dias antes, há 4 dias antes, quem sabe não poderia ter feito alguma coisa. Porque Maria achou que conhecia Jesus. E tem gente que quer te conhecer para igualar a todo mundo, e você não é igual a todo mundo, nós precisamos entender. Tem gente que quer saber quem você é. Tem gente que quer saber se você é crente, se você é da Batista ou da Assembleia, para querer te julgar que tipo de roupa e que tipo de música você ouve, para poder achar que tem direito sobre a sua vida. Mas nós estamos falando de um Jesus eterno, de um Jesus poderoso, de um Jesus que Ele é demais, gente, Ele é demais. Ele é demais, Ele é demais. Ele tem amizade com você, Ele quer ter amizade, relacionamento, um Jesus de relacionamento.
Marta chega diante dele e disse: Marta a Jesus: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Eu gosto disso. É Luiz Hermínio que fala isso. Desde que eu ouvi isso a primeira vez eu fiquei apaixonado. O que é que Marta faz? Ela joga Jesus lá no passado. Ela joga Jesus no passado dizendo: se o Senhor tivesse, o Senhor poderia fazer, anulando o poder do presente dele. Mas um pouquinho à frente Jesus fala bem assim: Marta, eu acho que é de um louvor antigo. Marta, o seu irmão há de ressuscitar. Aí Marta vai lá e quer meter de novo teologia em Jesus. Eu sei, no último dia com todos. Você está entendendo, gente? Nós não conhecemos Jesus do presente. Nós conhecemos um Jesus que ainda está preso na Bíblia. Nós conhecemos um Jesus que um dia virá. Mas nós não temos, eu tenho. Você não tem relacionamento com o Jesus presente. Eu estou falando do Jesus presente. Porque sempre essa necessidade de colocar Jesus quem Ele era, o que Ele fez no passado, o que Ele vai fazer no futuro, e esquecemos do poder, da divindade dEle hoje. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. É um Jesus do presente. É um Jesus que pode fazer. É um Jesus que faz. Jesus continua andando. Aí quando Maria sabe que Jesus chegou, agora Ele está aí mesmo, já está mais perto, não vou me esforçar tanto. Aí ela sai correndo e o pessoal fala: ela vai chorar no sepulcro. Vamos lá acompanhá-la, vamos consolá-la. Mas de repente se encontra com Jesus, todo empoeirado, sujo, 2 dias de caminhada, sem banho, sem dormir direito. Aí tudo que tem é um julgamento. Esse não é aquele que curou os olhos do cego? Porque ele não se importou com um amigo dele? Porque se ele estivesse aqui, ele poderia também ter curado o amigo que ele disse que amava tanto. Os também que não conhecem, os ímpios também julgando o nosso Jesus. Igreja, para de culpar Jesus e Deus de algumas coisas que aconteceu na sua vida. Para com isso. Para com essa síndrome, para com esse negócio. Mas ele era tão. Não, ele é. Por favor, renove a sua mente. Renove o seu vocabulário, renove a sua intimidade com Ele, por favor. Para de ser esse crente complexado, cheio de achismo, cheio de eu acho, cheio de aquilo, cheio de para! Cheio de não me toque, cheio de mimimi, para com isso. Vai para o secreto, deixa Ele te mudar. Transição, igreja. Desde aquela pregação de domingo eu estou revendo algumas coisas na minha vida. Está complicado demais. Porque eu preciso continuar. Eu preciso continuar o meu processo de evolução e de crescimento. Eu não posso parar. Nós não podemos parar. Tem alguém aqui comigo? Você precisa parar de se auto-sabotar. A culpa não é de Dalila, entenda isso. O poder está na sua mão, o poder está em nossas mãos. Nós podemos acessá-lo no tanto que nós queremos, o tanto de fome e sede que nós temos. A Bíblia diz que Maria falou: Jesus, mete o mesmo louco de Marta. Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. A Bíblia diz que Jesus se indignou em seu espírito. Jesus fica indignado, sabe por quê? Aquelas pessoas não estão reconhecendo a divindade dele. Não estão reconhecendo o poder dele. Não estão reconhecendo a paternidade dele. Estão dizendo que ele é mais um no meio da multidão. Apenas um líder que tem poderes mágicos para poder curar uma dor de cabeça, uma febre. Pode curar um bico de papagaio. Mas não pode dar a vida novamente. Mas não pode ressuscitar alguém. Ele tem o controle da vida e da morte. Ele tem a chave da vida e da morte. Foi Ele que soprou esse espírito, esse fôlego aí dentro de você um dia. E Ele pode tirar a hora que Ele quer e pode colocar mais uma vez se Ele achar que há necessidade.
Mas ali não era acerca de um amigo amado, era acerca, ele não estava falando sobre alguém que ele amava mais ou amava menos. Jesus não ressuscitou Lázaro porque ele amava e era um amigo amado, não. Jesus ressuscitou Lázaro porque tinha propósito. Jesus ressuscitou Lázaro porque era necessário. Jesus ressuscitou Lázaro porque Deus estabeleceu essa medida para ele. Não foi por causa do tamanho da dor de Marta, não foi por causa do tamanho da dor de Maria. Porque senão Lázaro ficaria eterno, e Lázaro não ficou eterno. Lázaro morreu novamente. Tem alguém aqui comigo? Tem alguém aqui comigo? A Bíblia diz que quando Jesus vê Marta, ele se indignou. E aí eu vejo Jesus chorou. Eu não consigo entender esse texto como Jesus chorou por causa da perca, ou por causa apenas da humanidade, mas as pessoas não entenderem o propósito maior. Jesus é um Jesus de amizade. Um dia nós estávamos aqui no curso de teologia, eu sempre vou lembrar disso, o dia que Léo pregou sobre o que Jesus perdeu, o que Deus perdeu quando Adão pecou. Você acha que Jesus também, o coração dele não dói quando você vira as costas para ele? Você também é um amigo amado. Já não vos chamo de servo, porque servo não sabe o que seu Senhor faz. Eu agora vos chamo de amigo. E o pecado é uma morte. Toda vez que você cai em pecado, você está blindando a sua vida de Jesus. Você começa fazendo vários planos com Jesus, dizendo que está disposto e disponível, dizendo que não tem mais a sua vida por preciosa, dizendo que só quer queimar, dizendo que só quer chorar aos pés. Mas no dia que ele fala, meu amigo, é preciso você passar por problemas para que para que o Pai seja glorificado através de você. Aí você diz assim, se não for agora eu não quero mais. Aí você começa aquele quarto da bagunça, que um dia ele entrou juntamente com você e limpou todo. Você começa a trazer de novo os entulhos para dentro dele. Você começa a trazer as bagunças de novo. Aleluias. Jesus ele vai em direção ao túmulo. Ele pergunta: onde Lázaro está enterrado? Onde vocês enterraram Lázaro? Onde vocês sepultaram Lázaro? Eles começam a ir, aquela multidão começa a ir juntamente com Jesus. Aquele cortejo fúnebre, aquele cheiro de morte, a dor da perca. Quem perdeu alguém sabe do que eu estou falando. Aquela tristeza, as lembranças pesadas. De repente Jesus começa a pedir algo que parece ser loucura. Ele fala: rolem a pedra. Aí vem mais alguém julgar Jesus e dizer: ei, ele já está morto há 4 dias. Dizendo: ei, ele está fedendo. Ei, você perdeu a noção que quando a pessoa morre ela fede? Eles acharam que Jesus queria que abrisse ali a sepultura apenas para ele lá dentro chorar, para poder apenas... Eles estavam vendo um Jesus humano, e ali naquele momento era um Jesus Deus, era um Jesus eterno. Se bobeasse um pouco, os olhos dele ficavam como de fogo. Então quando chega naquela, ele fala: rolem a pedra. A autoridade de Jesus é sobrenatural. Humanamente, se alguém pedisse, aquela pedra não ia ser arrolada, aquela pedra não ia ser removida. Jesus está gritando nessa noite: ei, se expõe. Jesus está gritando nessa noite: ei, se expõe, vai feder, mas eu vou fazer um milagre na sua vida. Conta a dificuldade, conta o problema, conta o medo, mas eu vou fazer um milagre. Eu vou fazer um milagre. É Ele que faz, igreja. É Ele que faz.
Na medida que foram rolando aquela pedra, o fedor ia saindo, aquele povo, talvez alguém vomitando, talvez alguém injuriado, talvez alguém praguejando Jesus, falando que estava brincando com a dor de Marta e Maria. Mas Jesus, ele faz algo fantástico, ele ora. Ele não ora porque ele precisa da oração para aquilo ocorra, mas para poder, porque ele começa a oração dizendo: Senhor, eu só vou orar para que eles entendam que uns dias atrás eles estavam querendo me apedrejar, dizendo que eu não era o Filho de Deus, mas agora eu estou mostrando para eles, eu estou te honrando, estou te glorificando com a ressurreição de Lázaro. Eu gosto de falar isso, gosto de lembrar disso. Jesus, ele não chega a falar ressuscite, Jesus, ele chama pelo nome. Porque se ele fala ressuscite, quem estava morto naquele lugar ia ressuscitar. E só tinha propósito na ressurreição de um. Só tinha propósito na ressurreição de um. É por isso que o novo nascimento é dado só para alguns. Porque tem que ter propósito. Deus não vai ressuscitar pessoas com experiência de novo nascimento só para você dizer: eu também sou nascido de novo e tenho uma experiência. Tem que ter missão. Tem que ter missão. Lembra de uns anos atrás, quando você estava disposto a abandonar tudo, a largar tudo e viver para Ele? Foi por isso que Ele deu para você a experiência de novo nascimento. Não foi só para você um dia contar uma história bonita. Não foi só para um dia você contar algo para as pessoas se impressionarem ou para poder colocar lágrima no olho de alguém. Não. Tudo que Deus faz tem propósito. A ressurreição de Deus tem propósito. Sabe por que você não nasceu de novo ainda? Porque no fundo você não tem intenção de cumprir missões. Estando salvo está ótimo demais. Lembra do início da mensagem? Não é só salvação, é relacionamento, é comunhão. É comunhão. O amor lança fora todo medo. Quando ele diz: Lázaro, venha para fora. Eu gosto do processo, que é todo um corpo necrosado, sem vida. Começar a vir a vida, o coração começar a bater, começar o fôlego vir novamente, assim como o dia. O fôlego foi soprado em um pouco de terra, a qual o próprio Jesus tinha feito. O próprio Espírito que chegou lá e soprou na narina de Adão, colocou o chuá. É o mesmo naquele momento que entrou dentro daquele sepulcro, chegou no corpo de Lázaro e o coração dele começa a bater, e os pulmões se impulsionam, as células começam a ter vida novamente, os olhos todo embranquiçado, morto, começa a ter vida novamente, e ele levanta com força. Sabe por quê? Porque era o Espírito que tinha ressuscitado. E mesmo ele amarrado, ele sai pulando, ele chega fora. Eu imagino um correndo, o outro querendo saber se é Lázaro de fato, querendo saber se alguém não tinha rolado aquela pedra à noite e colocado alguém lá. Mas era o próprio Lázaro que eles estavam vendo. Jesus ressuscita, mas a igreja tem uma missão. Qual é a missão da igreja? Tirar a atadura, desatar os nós. É por isso que você precisa de pessoas. Jesus ressuscitou, mas foi alguém. Jesus mandou ir lá e começar a tirar as ataduras, tirar aquilo que estava amarrando, segurando Lázaro. E aquilo ali, igreja, foi o último milagre de Jesus. Porque dali Jesus ele vai para mais uns 2 lugares e ele morre justamente porque aquilo ali já foi o ápice final. Eles começam a temos que calar. E o próprio Lázaro também agora tem que fugir, porque também procuraram matar Lázaro para poder apagar aquele milagre. Pessoas não vão te adorar porque Deus é. Pessoas não vão passar a gostar de você porque Deus é fiel na sua vida. Entenda isso. Quem é ruim, quem é mau é mau. Mas você precisa saber a sua identidade. 1000 cairão a teu lado, 10.000 pode cair do outro, mas fique tranquilo. Fique em paz. Porque quem te deu a vida não vai te abandonar até que a missão se acabe e ele te chame para próximo dele. Eu quero orar com você.